tentar uma que acabou de chegar aqui, que chama Intelecto e Ateísmo. Um pouco virada pro Boechat também. Caião, meus sentimentos pela perda do seu amigo, Caio. Eu também admiro muito o Boechat. Caio, é comum pessoas muito inteligentes, do intelecto privilegiado, terem a tendência ao ateísmo. Como impedir que o desenvolvimento intelectual prejudique a sensibilidade do coração das Sinceramente, não tem, não. É a falta de conjuntura. E, sinceramente, eu não sou burro. Se eu disser que sou, eu estou sendo um hipócrita. Todos os ateus gostam de mim justamente porque eu não sou burro. E eu não creio em Jesus matando o meu intelecto. Ao contrário, usando ao máximo que eu creio no Evangelho, que o Evangelho cada dia faz mais sentido. As pessoas que mais adiantaram o mundo foram as mais inteligentes. E eu não sei de onde que vocês estão trazendo isso, aliás, eu sei. É que a fama de que gente inteligente era ateia e gente crente era burra foi crescendo depois da Idade Média. Porque na Idade Média é que os crentes burros matavam os gênios que criam em Deus, mas que eram considerados falsificadores da palavra de Deus, ou eram considerados ateus porque não criam no relato literal do livro de Gênesis, um dia de 24 horas e coisas assim. Então passaram a ser tratados como bruxos, feiticeiros, irem para a fogueira. Então é claro que enquanto os crentes tinham o poder de queimar vivo o cara que era diferente deles, mesmo que morresse dando glória a Deus, como muitos eram crentíssimos e acabaram sendo interpretados pela história como ateus, só porque foram queimados por crentes burros. Aí isso evoluiu quando a gente chega, por exemplo, tem toda a questão astronômica e os crentes brigando pela Terra plana, pelo universo heliocêntrico, por tudo isto. Tempos de Galileu. Aquela coisa, vem. Então o pobre do Galileu era crente, que adoraria estar aqui, nós seríamos grandes amigos de oração. Galileu. Aí, conclusão, Galileu encarna o ateu e esses crentes idiotas encarnam o papel de Deus na história. Para não ir longe, vem, por exemplo, a teoria da evolução com o Darwin. Darwin cria em Deus, cara. Darwin morreu lendo o Novo Testamento. Quem conhece as biografias de Darwin, conhece a história dele lendo o livro de Hebreus. E um cara varrendo o jardim, quando chegou assim, curioso, sabendo que ele era o grande Charles Darwin. Aí falou, o senhor está lendo o livro de Hebreus? Ele falou, mas claro, não é nada mais venturoso. Aí o cara disse, mas o senhor crê em Deus? Ele falou, por que não? Claro, seu universo é tudo maravilhoso. Disse, mas o senhor não é o autor da teoria da evolução? Ele falou, mas e daí? Isso é só um modo de olhar o universo, que para mim faz sentido, mas isso não tem nada a ver com negação de Deus. Deus é Deus, e eu sou um homem de fé, e eu creio na transcendência. Mas crente não sabe de nada, nunca foram ler nem os textos, as biografias de Darwin. Nada, coisa nenhuma. E fica metendo o pau no cara. Porque são burros. Aí criaram logo na Inglaterra uma divisão, e o Huxley foi defender a teoria do Darwin, publicamente, como advogado da evolução, contra um bispo, panaca, que se você escrever aí no Google o julgamento da evolução, Huxley e o bispo lá, que agora... O julgamento da evolução. Fugiu o nome dele. Eu vou botar isso. Uma coisa patética, os argumentos do bispo e os argumentos do Huxley. E naquele tempo, aí pronto, aí dividiu de vez, viu, ministra Damares? Dividiu, foi ali, não foi porque nós deixamos, não.
crente não tem ciência nenhuma a anunciar, não crê em ciência, é anticientífico. Graças a Deus pelos cientistas, graças a Deus até pelos cientistas ateus, que trouxeram verdades contra a idiotice da religião. É ruim demais. Aí você vem, por exemplo, para não ir muito longe, mas todas as descobertas botânicas, zoológicas, arqueológicas, paleontológicas, genéticas, os crentes foram contra. Todas. É só quando não tem mais escapatória que eles entram agarrados no último vagão da história. Lá atrás, os crentes. E ainda puxando contra. É muito doido. Me dá vergonha, me dá nojo, tristeza, nauseada de tanta maluquice. E quando o Einstein chegou com a relatividade, e pelo amor de Deus, parecia que Deus tinha morrido, estava morrendo. E o Einstein, ele não era um teísta do tipo cristão calvinista, ou predestinista, ou pessoalista da relação com Deus, mas ele cria em Deus, que dava sentido a todas as coisas. E que dizia que o encantamento dele era esse. Era saber desse significado, que o universo inteiro fazia sentido. Que é muito mais muito mais do que os teólogos até hoje chegaram perto de discernir. É muito mais legal. Estão brigando entre Israel e Palestina, não sei o que, não saíram daqui, do quintal da bosta. Ai, ai, ai. Aí você vem em todos as outras achados e descobertos, é briga de crente a respeito. Freud. Ixi. Freud. Freud era um ateu traumático da tradição judaica dele. O Jung não. O Jung era um crente de origem protestante que tinha os traumas religiosos, mas que desenvolveu uma espiritualidade extraordinária. O Nietzsche era um coitado que os crentes odeiam e infernizam até o dia de hoje. O Nietzsche era filho de pastor, que vivia uma vida infeliz de filho de pastor, lúgubre, gloomy, triste de filho de pastor. Aí o irmão morre, ele diz, quando viu o irmão sendo sepultado e aquela dor do pai, da mãe, da família, ele pensou, acho que Deus não se importa tanto com a gente aqui não. Porque olha o papai serve a Deus e está nessa dor toda, e minha mãe, e eu aqui. Aí quando depois veio a morte do pai, ele jovem, e ele disse que Deus morreu quando acabou a última badalada do sino da igreja, onde o pai era pastor, sepultado ali naquele cemitério, o sino badalando. Quando parou de badalar, ele disse, ali Deus morreu para mim. Isso é um ateísmo emocional, psicológico, traumatizado. E o mais, tudo que ele escreveu, e eu li muito pouca coisa que o Nietzsche não escreveu, quase tudo que tem importância universal eu li. Eu nunca encontrei um ateu, eu encontrei um cara para ser objeto de uma análise psicanalítica, de uma angústia traumática, era só isso. Até mesmo o argumento dele, ateu, não é filosófico, do ponto de vista metafísico. É um argumento o tempo todo sociológico, do ponto de vista da reação dele ao cristianismo. Mas crente não consegue entender isso. É ruim demais, minha gente. Eu sou de Jesus porque eu sou de Jesus mesmo, e eu sou crente porque o Senhor me botou nesse meio por alguma razão. E porque ainda há milhões de criaturinhas com potencial para abrir o coração e a mente, para ficarem livres dessa geração incrédula, perversa, maldosa, sem alma, sem sutileza, sem humanidade, sem percepção.
infelizmente, eu digo isso com muita dor no coração,